Meus amigos e minhas amigas do canal do Paulo Nunes, já entro mais uma vez pedindo a você que vá lá e se inscreva no nosso canal. E se já inscrito, aperte o sininho para receber automaticamente, diretamente do YouTube, o vídeo novo que eu faço aqui para você. A minha obrigação como comentarista político, coisa que exerço em Conquista há mais de 30 anos, é tentar buscar uma linguagem mais comum para fazê-los entender como funciona a política no Brasil, na Bahia e em Vitória da Conquista. Eu queria voltar a insistir nessa questão da PEC dos precatórios. Pois é. Muita gente fala a você que essa PEC do precatório é a PEC que daria o Auxílio Brasil para passar os R$400 para aquelas pessoas que vão perder, que perderam o Bolsa Família desde o dia 29 de outubro por negligência do governo federal. Por que eu digo isso? Porque o programa Bolsa Família tinha um prazo de validade de 18 anos. Era um prazo para que você garantisse a vacinação de todas as crianças, a matrícula na escola, a diminuição do analfabetismo e a alimentação primária daquelas famílias que tinham dificuldade para a sua alimentação. Cumulativamente com o Bolsa Família, veio também o Minha Casa Minha Vida, que simplesmente tornou muitos dos nossos irmãos brasileiros proprietários da sua própria casa. O cidadão pode não ter nada na vida, mas se ele tiver uma casa, ele se sente cidadão. E aí, meus caros, minhas caras, para lhe contar tudo isso, eu perguntaria: se alguém quisesse fazer, a nível de governo, um programa que fosse para alimentar as pessoas que estavam precisando, precisaria fazer uma treta e dizer que esse programa tinha que ser votado no Congresso Nacional com o nome de precatório? Por exemplo, você que estava vivo e tem mais de 30 anos, 25 anos, ouviu falar no Bolsa Família, um programa iniciado no governo Lula em 2003. Vocês ouviram falar que teve essa confusão toda de aprovar no Congresso Nacional, financiando o deputado para votar do jeito que você queria, para poder votar no presidente Lula, para votar no governo do PT? Teve isso? Pois é isso que eu quero que você raciocine. No atual governo, criou-se a ideia da tal da PEC dos precatórios, tudo isso para enganar você. Você não vai querer saber o que é precatório, por que PEC do precatório. Você quer saber se vai receber o tal do Auxílio Brasil, não é isso? Você vai querer saber se vai receber os R$400 todo mês para lhe sustentar durante um ano, não é assim que você quer? Pois é, então você nunca viu isso no Brasil. No governo de Fernando Henrique, outros programas sociais aconteceram, como Bolsa Renda. No governo de Sarney, os senhores se lembram, tinha um Vale Gás, o Vale Leite. Tinha ou não tinha? Tinha. Então, existia essa confusão de implicar, de passar 15 milhões para cada deputado para poder votar. Então, o que eu quero esclarecer para você? Existem pessoas que não têm honra e aí ocupam espaços públicos, internet, rádio, televisão, para lhe iludir. E mais uma vez eu firmo o seguinte compromisso com você. Minha posição política é muito clara, mas você nunca vai ouvir de mim aqui uma mentira. Tudo que eu disser aqui você pode comprovar. Então, o que eu quero que você preste atenção,
para não fazer mau juízo das pessoas. O que é que acontece com essa questão dos precatórios? Os precatórios não têm nada a ver com o programa Auxílio Brasil. Precatório é dívida do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal, para com os contribuintes. Ou seja, o dinheiro que lhe deve à prefeitura de Conquista, se for julgado e a justiça declarar que a prefeitura deve, isso se chama precatório. A mesma coisa acontece com o Estado e a mesma coisa acontece com o Brasil. Então, esse dinheiro é seu, já está lá, para quem esses entes que eu falei devem. Entenderam? Então, o governo do Brasil deve muito dinheiro aos profissionais de educação, de saúde e de serviços gerais no Brasil. Por que isso? Porque existia um sistema, como é que eu diria a vocês, uma coisa bem mais simples de entender, mas um programa do governo chamado Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Esse fundo era formado com alguns dinheiros que eram arrecadados para poder melhorar o ganho do professor, melhorar as condições de trabalho da educação, para que você pudesse aprender mais e tirar o Brasil do analfabetismo. Depois, esse Fundef foi transformado em Fundeb, virou Fundo de Educação Básica. É esse mesmo fundo que serve para ajudar o Brasil a gastar o dinheiro bem gasto com as pessoas que precisam de educação básica. Pronto. Só que o governo federal tinha que repassar para cada prefeitura do Brasil um valor baseado no tamanho da sua população. E durante esse período, pelo menos de 10 anos, o governo federal repassou menos dinheiro do que devia às prefeituras. Daí então, essas prefeituras entraram na justiça. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o governo federal deve o dinheiro. Qual o valor desse dinheiro para 2021? 91 bilhões. Esse dinheiro tem que chegar nas mãos das pessoas a quem o governo deve. Professores, serventes, funcionários públicos e tal. Então, você deve ter observado que por uma vez ou outra você acabou não ganhando o dinheiro que você tinha que ganhar no estado ou no município. Mas esse dinheiro agora saiu. É seu. Não é? Então, quando o governo viu que não tem saída e que tem que pagar, é obrigado a pagar, o que ele fez? Ele mandou uma proposta de emenda constitucional chamada PEC dos precatórios. Para quê? Para simplesmente abocanhar 40% do precatório, do dinheiro que você tem para receber, para utilizar no programa Avança Brasil, coisa nesse sentido, que é o que vai dar os R$400 por um ano às pessoas. Portanto, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é seu. Nesse meio, o governo incrementou outros pedidos para poder utilizar todo o dinheiro, como, por exemplo, colocar a Bolsa Caminhoneiro e também para realizar obras e serviços para beneficiar aqueles que estão do lado do presidente da República. E como é que eu lhe explico isso? Você vai dizer, mas isso é um absurdo. Então, o governo, pela primeira vez na história do Brasil, fez uma coisa chamada orçamento secreto. O que quer dizer isso? Um pedaço do dinheiro que é do Brasil para distribuir entre as cidades que tem o Brasil inteiro, ficou secreto, um valor de
3 bilhões de reais. Daí, então, o governo passa para a população que esse dinheiro é para pagar o Bolsa, esse programa novo agora, Avança Brasil, eu acho. Não tenho certeza. E lhe engana, dizendo que quem se coloca contra esse programa está contra alimentar os nossos irmãos que eram do Bolsa Família. Eu pergunto a você, você seria idiota para acreditar numa coisa dessas? Por exemplo, por que o governo pagou durante 18 anos o Bolsa Família e não precisou fazer nada disso? E agora ele não quer pagar porque não está no governo? É claro que não é lógico isso. Na verdade, nesse meio, os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão recebendo, sem que a sociedade saiba para que serão utilizados os recursos, esse dinheiro dos 3 bilhões, que eu estou falando do orçamento paralelo. Desde que votem a favor dessa chamada PEC dos precatórios, que dá o dinheiro que é seu na mão do presidente da República para ele fazer a sua campanha política. Não estou dizendo que ele está roubando o dinheiro. Estou dizendo que quem for aliado do presidente Jair Bolsonaro vai receber dinheiro para fazer alguma obra no seu município. Só que essa obra, ninguém sabe qual é, não estava catalogada. Então, fica um dinheiro livre. E isso não pode acontecer. Portanto, o deputado que esteja contra isso, ele não está traindo ninguém. O jornalista que diz que o deputado que está contra isso está traindo o povo é jornalista vagabundo de quinta categoria que não respeita sequer a profissão que está exercendo. Porque não é verdade. Mas se você não se interessa o que é, e eu sei que é difícil, precatório, PEC disso, como é que funciona a Câmara de Vereadores, como funciona a Assembleia Legislativa, como funciona a Câmara dos Deputados, a maioria da população sofrida não tem tempo para aprender isso. Mas cabe a quem aprendeu ter a honestidade suficiente para esclarecer e não deixar as pessoas serem enganadas o tempo todo. Estão enganando o povo. Quem está a favor disso está enganando o povo. Todo jornalista, todo radialista que fala o contrário do que eu estou falando desse assunto está mal intencionado, com a intenção clara de enganar. É isso que eu queria dizer para você agora. Talvez eles consigam essa aprovação. Mas você que mora no bairro Vitória da Conquista, em Itapetinga, em Salvador, ou em qualquer lugar do Brasil, você sabe mais ou menos o que é necessário para o seu bairro se desenvolver. Então, toda vez que tem um governo, há um planejamento. E havendo esse planejamento, a prefeitura, o vereador, o deputado, encaminha um pedido de emenda justificando onde aplicar. Por exemplo, o bairro Renato Magalhães recebeu um crédito do Finisa para pavimentar o bairro todo. Não pavimentou. Então você sabe que está faltando rua pavimentar. Sabendo disso, você quer o quê? Você quer que tenha um deputado ou que a própria prefeitura faça essa complementação. Se o dinheiro fosse aplicado a isso, seria justo. Mas esse dinheiro que está saindo pelo ralo do Brasil está saindo para que o deputado faça o que ele quiser. Ele pode muito bem, estando em mãos de 15 milhões de reais, comprar qualquer coisa. Não para si, mas qualquer coisa para a cidade. Fazer um parque, fazer uma lagoa e aquelas necessidades que as pessoas mais carecem, fica para depois. É a isso que nós estamos falando. E aí, o governo continua fazendo isso,
e você desperdiça 3 bilhões de reais. Mas como eles não têm coragem de dizer isso ao povo, aí diz o quê? Esse dinheiro é para pagar o Bolsa Família, que agora chama Auxílio Brasil, acertei. Mas é mentira, porque o Auxílio Brasil custa apenas 45 bilhões. Eu pergunto a você, se você precisa de 45 bilhões de reais, por que você vai gastar 90 bilhões? Ou 93 bilhões, se você só precisa de 45? Então, aí é que está a enganação. E participam dessa lambança o presidente da República e todo o governo Bolsonaro e 308 deputados da Câmara dos Deputados. Cada um vai levando para a sua cidade algum dinheiro. O presidente da Câmara, um cidadão chamado Arthur Lira, que lá em Arapiraca é tido como velhaco e em Alagoas é tido como um cidadão que não gosta da coisa do bem, está levando para Arapiraca 45 milhões de reais para ele fazer o que ele quiser lá. Então, é aquilo que nós falamos. Você já imaginou se o deputado Valdemar Pereira, que é o deputado de Vitória da Conquista, deputado federal, tivesse 45 milhões na mão dele para ele fazer o que ele quisesse em Vitória da Conquista? Seria bom, não seria? O deputado Valdemar chegava aqui com 45 milhões e você escolhia aí 10 lugares para fazer alguma obra, ele faria. Mas acontece que isso tem um custo. Tem um custo de tirar o dinheiro da mão daquelas pessoas que eu disse do precatório que o governo deve, mentir para a população e gastar o dinheiro de forma errada, porque não tem projeto nenhum. Então, quando o deputado se coloca contra isso, ele não está contra o povo. Ele está sendo sério com o dinheiro do povo. Porque esses 45 milhões apenas beneficiaria a eleição do deputado, mas o povo em si não teria benefício algum, porque a obra de última hora arranjada ela é mais cara do que sempre seria se tivesse sido planejada. Se você conseguir me entender, se não conseguir, coloque o seu comentário, faça a sua pergunta, eu continuo tentando explicar quantas vezes forem necessárias, mas eu peço a vocês, se instruam, discutam, discordem, mas não engula mentira de quem às vezes tem interesse escuso em lhe enganar. Porque se você liga um rádio e alguém diz que o deputado Valdemar está contra o Auxílio Brasil, não acredite nisso. Desconfie de quem está dizendo que é mal intencionado, mau caráter e, com certeza, outros adjetivos criminais devem ser colocados numa pessoa dessa. O deputado, ele vota junto com todos os deputados que votaram contra. Por quê? Porque sabe que não é verdade o que está fazendo. Não existe nenhum projeto separado. Auxílio Brasil, vamos criar, então, uma maneira de conseguir o dinheiro para o Auxílio Brasil. Não é isso que está sendo feito. Por isso, inventaram fazer uma emenda constitucional para simplesmente dar o calote no que o governo deve ao povo. Por isso que chama precatório. E o que eu digo mais a você? Você que trabalhou ali na escola normal e que tem 10 mil reais para receber, se você quiser receber agora, esse ano, se você deixar por 6 mil, o governo lhe paga. E fica com seus 4 mil. É contra isso que o deputado Valdemar está lutando. Isso é um caso que eu estou falando. Mas tem mais de 5 mil pessoas na Bahia com esse dinheiro que o governo quer boicotar 40%. Mas eu falo do governo federal.
E mais, você que foi professor e que recebeu a menor durante 10 anos, seu dinheiro está lá. E se você acha que está errado, aí você apoia o projeto. Pensa só em você, você não recebeu mesmo e tal. Mas e os outros que precisam mais que você? Pense nisso. Bom dia.